Seja bem-vindo. Oi, Eduarda. Vamos avisando aqui. Oi, Diego. Vamos avisando. O áudio tá bom? Sempre pergunto isso, né? Pra gente não ficar aqui conversando e depois o áudio não estar bom. Sim, obrigada aí pelo feedback. Oi, Maru. Que bom que você está aqui. Espero que essa live seja muito útil para você, para o seu processo psicoterapêutico. E eu tinha colocado um filtro, acho que saiu. Testar. E aí, já estão avisando aos amigos que começou. Esperar mais um pouco pra gente dar início, tá bom? Olá, Aninha. Anne. Ih, gente. Eu deixei uma caixinha para durante o dia vocês irem colocando as perguntas, né, as dúvidas sobre a psicoterapia. Mas vocês podem mandar por aqui também. Sempre que eu for vendo, eu vou respondendo, tá? Então vamos lá, né? Explicar um pouquinho sobre a proposta dessa live. Hoje a gente vai falar sobre a psicoterapia, sobre os mitos, as verdades. Tive a ideia dessa live na terça-feira. Tá travando, Will? Olá, Jamine. Me confirmem aí se tá travando, tá bem pra vocês. Travou? Está bom. Será que é por causa do filtro, Will? E o que tá falando que tá travando pra ela. Deixa eu ver aqui. Bom, tá normal, tá bom, então vamos dar continuidade. Eu tive a ideia dessa live na terça-feira, quando eu estava indo para a supervisão, porque eu já escutei muita coisa sobre ser psicólogo, ser terapeuta, né? E eu acho muita coisa assim, às vezes negativa também, mas eu acho que é tudo por questões de não ter conhecimento. E acho que também o nosso papel é levar o conhecimento a essas pessoas. Ninguém é obrigado a saber o que um psicólogo faz, um psicoterapeuta faz, né? Assim como a gente não sabe diversas outras profissões,
o que é que cada um faz, enfim. E cabe a nós explicarmos, né? Não só falar, ai, vamos acabar com o preconceito, mas como? O preconceito é exatamente, acredito eu, que a ausência de informação, a ausência de conhecimento. E a ideia dessa live é exatamente levar esse conhecimento e tirar as dúvidas, acabar com esses mitos sobre terapia e explicar um pouquinho também sobre a rotina de um psicoterapeuta, né? E para iniciar, já falando, não sei se todo mundo sabe, mas nem todo terapeuta é psicólogo. Sim, existe qualquer pessoa com ensino superior pode fazer uma especialização em alguma abordagem, né? E se tornar um terapeuta, um gestalt terapeuta, um psicanalista, não necessariamente um psicólogo. Eu sou psicóloga e sou terapeuta, tá? Estou terminando a minha formação em Gestalt Terapia, então breve estarei aqui me apresentando como Gestalt terapeuta, além de psicóloga. Mas eu acho interessante a gente falar isso, eu falo muito na gente, né? Na outra live eu percebi isso também. Olá, Fagner, que bom! Que bom que você está aqui. Ai, sou linda. Vou ficar tímida agora. Mas acho bom explicar essa diferença, né? Pra todo mundo saber, né? Existe essa diferença entre terapeuta apenas e um psicólogo que é terapeuta, beleza? Outra coisa que eu escuto muito, Fagna. Estou adorando aqui essa participação. É interessante a gente falar sobre uma coisa que é muito falada, eu escuto muito, que é psicólogo só ouve, né? Então, vou aqui falar um pouquinho sobre a minha rotina e o porquê de eu ter começado a pensar nessa live. Como eu falei para vocês, estava indo para a supervisão na terça-feira e fiquei me questionando, será que todo mundo sabe que o trabalho do psicólogo não termina ali depois que acaba a sessão? E aí? Para que todo mundo saiba, é preciso que a gente conte, né? E aqui eu até convido as minhas amigas psicólogas que estão aí, Jamine, Ilka, tem outros psis que entraram aí que eu tô vendo, para que a gente se engaje nisso, né? Em levar esse conhecimento. Então, primeiro a gente fica lá um turno inteiro, enfim, a depender, atendendo. E como é atender? É sentar lá e ficar escutando a vida dos outros? Não. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Então, o que é que o psicólogo faz? Ouvir, a gente ouve muita coisa ali. Um passarinho tá cantando, tô ouvindo, buzinando, enfim. Mas quando a gente dedica a nossa escuta para algo, que é um pouquinho mais... não é cansativo, mas requer mais energia, né? Então, a terapia é isso. A gente dedica a nossa escuta para aquilo. Para o que aquele paciente está falando, né? Para como ele está se movendo, porque o não verbal conta muito também. Então, a gente está ali 50 minutos, vai depender de cada abordagem, né? Falando, ouvindo. Ah, mas psicólogo só ouve. Tem psicólogo que fala na sessão? Sim. E eu já ouvi também relatos de pessoas que saíram da terapia porque o psicólogo falava demais. Então, eu acredito assim, que sempre vai existir um terapeuta para um paciente e um paciente para um terapeuta, né? Então, se você é do estilo que gosta de falar mais, vai existir o terapeuta que fala menos, que vai te ouvir. Ó, tá vendo? Já tô vendo aqui as pessoas se identificando. Existem terapeutas que falam mais, porque também existem várias abordagens. É preciso que a gente fale que a psicologia clínica, ela não se resume apenas a uma abordagem. A psicanálise ela é muito conhecida, né? Mas ela não é a única. Existe a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, existe a Gestalt terapia, que é a minha. Existem diversas abordagens por aí, a junguiana, né? Não é só a psicanalítica.
Isso também é outra coisa que a gente precisa levar, né, de conhecimento para as pessoas. Porque o que acontece muito você vai na terapia, não se identifica e desiste do seu processo, né? Então, assim, para que desistir? Só existe um terapeuta no mundo? Não. Observa essa frase. Toda live eu falo isso, né? Fica com a minha vozinha aí na sua cabeça. Sempre vai existir um terapeuta para um paciente. Então, sempre que você vai em um terapeuta, você não se identifica, tenta de novo. Porque aquele ali não era o terapeuta para você, mas existe o terapeuta para você, né? E o Thaí falando que tá adorando. Não é verdade, Il? Cada terapeuta, além de ter uma abordagem, tem uma vivência, né? Que é diferente de um para outro. Tem todo um trajeto, né? Tanto pessoal quanto profissional, as escolhas que fez na faculdade, tudo é diferente, tudo isso contribui para a terapia, né? Tô aqui lendo os comentários. Então, tudo que a gente caminha, tanto na vida, antes de chegar até a faculdade, quanto na faculdade, quanto no pós-formatura, tudo isso interfere na relação terapêutica. Isso pode contribuir, pode prejudicar, vai depender muito de cada profissional, mas é importante que a gente lembre isso, que sempre vai existir um profissional perfeito para você. Então não vale a pena desistir na primeira, na segunda ou na terceira tentativa. Continue, pode parecer cansativo, mas se você precisa, se você já identificou, dá esse primeiro passo, que é tão importante, mas é tão difícil, né? A gente não escuta as pessoas falando com tanta facilidade, vou no psicólogo, né? Então, se você já chegou aí, não desiste, não volta agora, porque o seu terapeuta vai estar em algum lugar. E aí, uma outra coisa que está muito relacionada a isso é aquele mito de que terapia é coisa pra gente rica. Terapia é caro, não é pra mim, não vou conseguir fazer porque é caro. E aí, travou. Travou pra todo mundo? Me falem aí, por favor. Eu tenho um trauma da primeira live que eu fiz, que travava toda hora e eu ficava me perdendo. Eu falava por cima de Jamine, que tá aí, né, também. Vão me confirmando aí, por favor. Já voltou? Todos estão me vendo? Tá ótimo. Tá. Viu? Obrigada. Então, como eu estava falando, a ideia da live veio quando eu estava indo para supervisão e como é a nossa rotina. Primeiro a gente vai para escuta qualificada, né? A gente fica ali 50 minutos, vai depender de cada abordagem. E a gente se debruça no caso do paciente, no verbal, no não verbal, enfim, todo um conjunto. Quando ele sai, o nosso trabalho continua, né? Ou a gente vai ali, termina de fazer umas anotações, porque tem terapeuta que anota, tem os que não anotam, mas aí eu tô falando de mim. Se eu vejo a necessidade, eu faço algumas anotações, me preparo ali para receber o próximo, porque os meus atendimentos, eles são geralmente um atrás do outro, então eu deixo uns minutinhos ali para respirar, beber uma água. E aí, quando eu venho para casa, eu coloco num papel mesmo, assim, em um caderno, cada caso, para que no outro dia eu vá para a supervisão. Então, aí já é uma outra coisa que o terapeuta faz. O trabalho não termina ali, no meu caso, na segunda-feira. Na terça-feira, eu vou para a supervisão, passo ali 3 horas estudando o caso. Como eu participo de um grupo de estudos, então são 3 horas para que a gente ouça todos ali, pelo menos um caso. E aí a gente fica trocando, obviamente respeitando o sigilo, tá bom? A gente fica ali trocando figurinhas e absorvendo também técnicas, dicas, enfim, do que a gente pode fazer com aquele paciente.
E aí, para os recém-formados que estão aqui, eu acho que isso é muito importante, tá? Fazer a supervisão. Porque a gente tem que assumir também que a gente não sabe de tudo. Existem alguns casos, principalmente no início, que vão te desafiar muito. Mesmo que você tenha aí toda uma trajetória de estágio na faculdade. Quando você se forma, alguma coisa ali balança. Não sei se com todo mundo, né? E aí a supervisão ela vem para nos dar essa segurança e nos apoiar, né? Para dar um suporte para que a gente consiga atender. Depois de um tempo de formação, pode ser que você esteja sempre recebendo pacientes com a mesma demanda. Claro que a gente sabe que mesmo que venha com o mesmo propósito, cada um reage de uma forma, então nunca vai ser o mesmo caso. Mas algumas técnicas você já sabe como aplicar. E aí, nesse caso, não é preciso a supervisão, né? Mas, se for casos novos, vai te desafiar e é importante você estar na supervisão. Beleza? Gente, eu não fico perdida, é porque eu fico lendo aqui os comentários e aí aparece em cima. E eu tô achando interessante essa interação aqui via WhatsApp. Mas eu quero que vocês me mandem dúvidas também, porque eu vou responder no final, sempre que der tempo, tá? Então, a gente vai lá para a supervisão, passa horas estudando o caso, volta para casa. Lê livros, artigos, enfim. Num outro dia tem o quê? A terapia, né? Porque um psicólogo que sem fazer terapia, ele quer guerra com todo mundo. A gente precisa estar em acompanhamento terapêutico porque é um, é um trabalho muito delicado, né? Você entra no mundo do outro, você precisa manter a distância ao mesmo tempo se aproximar desse paciente. Então, vão existir casos que vão mexer com conflitos que são seus e você precisa ser responsável, né? E para ser responsável, você precisa estar em terapia. Então, olha aí, o trabalho do paciente, do terapeuta para atender um paciente, ele vai precisar estudar o caso dele, e no outro dia ele vai para a supervisão e depois ele vai para fazer a própria terapia. Então, não é tão simples assim quanto muitas pessoas acham, né? Não é apenas sentar ali e ficar escutando. Outra coisa que eu escuto e que eu acho engraçado, mas quero vir aqui para quebrar esse mito. Já ouvi relatos do seguinte, não sei se aí eu quero até que vocês me falem se vocês já ouviram alguém falar isso. Fui um dia para terapia, meu primeiro dia, eu cheguei lá só eu que falava. A moça ficava calada. Não voltei mais. Quem já ouviu essa frase aí? Psicólogos, por favor, se apresentem aí. Já ouviram isso? Porque eu ouço. Não dos meus pacientes, né? Mas de pessoas próximas e agora eu quero. Já ouviu essa frase, né, Fagner? E agora eu quero dizer uma coisa a vocês. Nós não temos bola de cristal. Muita gente acha que sim, né? Temos uma sensibilidade para entender o outro, mas a bola de cristal ainda não veio. Então, não tem como a gente dar conta no primeiro atendimento. Então, a gente não tem como falar, dar um retorno no primeiro atendimento. É claro que vai existir o acolhimento, também não sei como era esse profissional que essa pessoa foi, mas existe um acolhimento, existe uma devolutiva, uma apresentação, mas a gente não tem como resolver o problema ali porque a gente não conhece o paciente. Então, para ser muito sincero com vocês, os primeiros 4 atendimentos são de se conhecer, né? Então aí é um mês para se conhecer, para a gente poder ouvir, porque você traz ali, você não traz uma vivência de um dia, você não traz o que aconteceu ontem, você traz uma vivência longa, né? De anos. E para a gente dar conta de entender tudo aquilo, requer um tempo. Então é por isso que talvez, quando você foi na terapia a primeira vez, a psicóloga ficou calada, porque ela queria te ouvir. E uma coisa que eu estava observando, eu vou até beber água, eu fiquei nervosa.
Uma coisa que eu estava observando é que geralmente as pessoas falam isso porque não estão acostumadas a serem ouvidas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E eu me coloco nisso também, né? Talvez a gente não esteja acostumada a ter alguém que debruce a escuta pra gente. A gente fala e as pessoas respondem. E a gente aprendeu que é isso, falar para obter uma resposta, ouvir para responder. E o psicólogo ele não faz isso. Ele não ouve para te responder. Ele ouve para realmente te permitir que você se ouça também. Porque quando a gente está conversando com alguém, imagine aí uma situação. A gente está numa roda de amigos e você conta um problema. No meio do seu problema, o seu amigo já responde: Olha, eu que também passei por isso, meu caso foi pior. E aí começa. Ok, é uma conversa ali, você fala, você ouve. O psicólogo não vai trazer a experiência dele. Então, quando ele ouve você, ele te dá espaço para que você se ouça, né? E é um espaço que a gente não tem em outro lugar, geralmente. E a gente tem realmente ali, naquele setting terapêutico. Então, vamos pensar aí por esse viés, né? Ao invés de pensar, o psicólogo só fica ouvindo. O psicólogo te dá a oportunidade de se ouvir. Será que não é você que está incomodado em se ouvir? Já tô aqui provocando insights. E o que tá falando aí? Ó, muita gente reclama disso, realmente. E pode ser diversas coisas, né? Pode ser tudo isso aqui que eu tô falando, pode ser uma questão de abordagem. Eu não vou me atrever a falar, porque eu realmente não tenho conhecimento aprofundado na psicanálise, mas... Voltou? Voltei, gente. Apareceu aqui pra mim que tá pausado. E aí, voltei. Voltei. Cleito tá falando aí, tentar se ouvir é o principal. Sim. E não é fácil. Eu acredito também que muita gente foge da terapia por isso, porque sabe que não é fácil ouvir o que precisa ouvir. Não é que a gente vai falar alguma coisa pra isso, que a gente também fala, né? Eu tenho uma paciente que às vezes ela fala: hoje você pegou pesado. Mas o que eu fiz, né? Eu só devolvo. Eu não falo muita coisa, não. Na verdade, eu falo muito sim, mas não dou minha opinião. O psicólogo, ele não dá opinião. Mas o que eu tava falando é que existem abordagens que são realmente mais silenciosas, né? Existem profissionais, e aí vai mais além do que uma abordagem. Existem profissionais que são mesmo calados e que estão ali só para te ouvir, uma vez ou outra vai soltar uma frase, uma palavra, uma pergunta, né? Um questionamento ali para você. Mas é aquilo que eu falei no início da live, para quem tá entrando aqui agora, vou repetir. Existe terapeuta para todo paciente. Existe. Uma outra coisa que eu falo é que as perguntas, de alguma maneira, elas já são respostas. Muita gente reclama que a psi pergunta demais. Sim. E eu acho até que reclama, né? Porque são perguntas profundas, né? E que, para responder, e que na verdade a gente não espera uma resposta, né? Quando a gente faz essa pergunta, a gente espera uma reflexão. Não é uma resposta, porque na terapia a resposta não é pra gente, a resposta é pra você. A pergunta não é pra gente, a pergunta é pro paciente. Tudo na terapia é sobre o paciente. Nós somos ali apenas mediadores desse diálogo entre cliente e cliente. Gente, acabei de inventar essa... Achei fantástico, vou levar isso pra minha vida. Sou a mediadora do diálogo entre você com você mesma. Que é o nosso objetivo na terapia, é só esse. Que você se ouça, que você se permita
falar para você e se ouvir. Profundo, gostei. Tá, então eu já falei que nós estamos ali 50, 40, 30 minutos, vai depender, 1 hora, né? Estamos ali com a escuta qualificada, não é uma qualquer escuta, é uma escuta de qualidade. Fazemos uma supervisão, fazemos a nossa própria terapia, né? Isso é muito importante. E o mito que eu ia falar e acabei entrando em outros assuntos é que a terapia é muito cara. Nossa, a terapia é muito cara. Não vou conseguir fazer. E dentro disso existem outras ramificações, né? A terapia é cara ou a terapia não é sua prioridade naquele momento. A terapia é cara ou você não procurou nos lugares certos. Porque talvez você não saiba realmente quais são esses lugares. E o nosso papel aqui também é dizer a você que existem esses lugares, né? Já ouviram falar na clínica social? Porque esse é o nome mais comum, mas existem diversos projetos aí com vários nomes que no final acaba sendo a mesma coisa. E o que está falando? A terapia é um investimento, meu povo. Exatamente. É um investimento. Fagna, na sua cidade é caro ou você conhece os lugares que são caros? Porque me corrijam, por favor, quem souber essa informação, eu vou falar e talvez eu esteja errada, mas eu acho que não. Mas eu acredito que em toda faculdade de psicologia tem o atendimento lá dos estudantes, né? Que oferecem o atendimento, às vezes é gratuito, às vezes é com valor simbólico, mas toda faculdade de psicologia oferece esse serviço. Estou errada? Por favor, alguém me corrija. Mas assim, também é um serviço que nem todo mundo se adapta, por quê? Existe a questão das férias, que às vezes a faculdade fecha, né? E aí esse projeto é interrompido, só volta no outro ano. Existe um limite de faltas, enfim. Cada faculdade, né, cada lugar tem as suas regrinhas, mas acredito eu que tenha, né? Além de oferecer a terapia em faculdades, a maioria dos psicólogos que eu conheço, e aí eu tô falando aqui em Salvador, fazem a clínica social. E o que é a clínica social? É um projeto de terapia com valor mais acessível para as pessoas, né? Eu tô aqui pensando no que eu vou falar, porque existe uma outra coisa também que eu não sei se todo mundo sabe, que é uma dificuldade pra gente se promover, não, se divulgar, porque o CRP, o conselho, né, o código de ética lá do CRP, proíbe algumas coisinhas, né? Por exemplo, a palavra valor. Você precisa buscar uma outra palavra para divulgar que não seja essa. Então, eu estou aqui, eu falei, já parei aqui para pensar o que é que eu estou falando, daqui a pouco vai ser uma ligação aí. Mas a clínica social, ela é um projeto onde a gente faz uma entrevista, então existe uma investigação socioeconômica com o indivíduo para a gente entender qual é a realidade social dele, né? E adaptar a terapia naquele valor. E aí também, não sei falar de todos, mas dos que eu conheço, existe um valor base, né? Que é bem mais acessível do que uma terapia comum. Clayton tá falando aqui, o mais difícil é ter um diálogo cordial entre você e você mesmo, se não fosse por vocês os psicólogos. Sim, Clayton, nós temos a mania de nos... E eu posso estar generalizando aqui, então, a maioria das pessoas... Tô muito preocupada aqui com o que eu falo, gente. A maioria das pessoas costumam se punir muito.
Tem um texto aqui no meu feed que fala assim: se você vê uma criança cair ou se machucar, qual é a sua primeira atitude, né? Você vai cuidar dela. Imagine que essa criança é algo muito especial para você, é uma pessoa, um filho, um sobrinho, enfim. Quando você vê essa criança cair ou se machucar, qual a sua primeira reação? É brigar com ela, é julgar, é falar que chamar ela de burra? Ou você vai primeiro acolher ela, primeiro cuidar do machucado, abraçar? E aí, depois de você fazer essa reflexão, eu te convido a fazer uma outra. O que é que você faz quando você cai? Quando você se machuca? Quando você erra? Você primeiro se pune, se ofende ou você se acolhe? Né? E é realmente muito difícil, Cleiton. A gente tem sempre a tendência de punir, né, nós mesmos, de julgar, de falar, ai, como é que eu sou burra, o que eu fiz isso, eu não tenho capacidade. Quando, na verdade, o caminho deveria ser o inverso, né? Primeiro acolher aquela dor, para depois, ou para não se punir, né? Só acolhe mesmo. E é para isso que a gente está aqui também, né? Os psicólogos, para mostrar que é possível se acolher, que tá tudo bem errar, ninguém é perfeito, né? Deixa eu ver aqui. Então, sobre a terapia ser cara, tem as clínicas escola, né, que a universidade oferece, tem clínica social, que os profissionais de psicologia oferecem, e entre outras formas, né? Às vezes, realmente, uma pessoa pode não ter condição nem de pagar o mínimo. E aí, tem aquela roda de conversa, tem uma vivência, tem um grupo. Os grupos terapêuticos, eles tendem a ser mais baratos. Não é mais barato, mas como é um grupo, então o valor é dividido, às vezes é mais acessível também. Então sempre vai existir uma possibilidade, né? Então, se você quer fazer terapia, é possível, né? Agora, se você quer fazer terapia com o profissional X no lugar X e quer que seja barato, aí é complicado, um pouquinho mais complicado. Mas se você quer fazer terapia com um profissional bom, é possível encontrar em outros lugares com outros valores diversos. Como é que tá indo aí? Vão me falando aí, por favor. Olá, Nai, seja bem-vinda à live. Você tem alguma dúvida, Nai, sobre a terapia? Deixa eu ver aqui. Não. Eu ainda preciso me familiarizar com isso aqui, porque eu queria saber uma forma de diminuir os comentários aqui, porque eu não estou me vendo. Então eu não sei como é que está chegando aí para vocês. Mas enfim, eu coloquei até um filtro, né, pra não assustar muito, porque realmente 10 horas, gente, a pessoa já não tá. Mas estão. E aí eu tenho clientes maravilhosas que no final da. Minha última paciente, já no final do dia, ela olha e fala: Você tá cansada, né? Você tá com cara. Eu acho maravilhoso a sinceridade dos pacientes. Então, realmente. É, aqui Fagner falando, terapia é vida e deveria ser acessível a todos. Concordo. A rede SUS deveria disponibilizar, mas nem os convênios estão querendo, quanto mais o SUS. Sim. E eu já soube que tá piorando aí a questão dos convênios, estão diminuindo, né? E aí uma outra opção também existe a modalidade de reembolso. Sei como funciona muito pouco, então não poderia tirar essa dúvida aí de vocês. Mas existe, né?
Terapia é vida, sim, é maravilhoso. Não só a terapia, mas eu acho que os psicólogos deveriam estar incluídos em todos os lugares. Deveria ser obrigatório. Porque é, a vida, ela tá um pouquinho complicada, né? Um pouquinho pesada demais. Então, se a gente tem um psicólogo nas empresas, nas escolas, nos hospitais, né? Enfim, em todos os lugares, existem mais possibilidades, né, da gente amenizar esse peso que tá aí, essa vida, né? Oh, Cleita, obrigada. 10 horas da noite, linda, tá? Mas agradeço. Agradeço. E aí, eu trouxe aqui o meu contrato terapêutico para mostrar a vocês. Esse aqui não é o meu bonitinho, porque eu tenho um coloridinho. Esse aqui tá preto e branco. Mas eu acho tão fofa a minha marca. Porque também escuto muito falar, ainda acredito, em 2019 eu ainda ouço as pessoas falando que psicólogo é coisa de doido. Eu fazer terapia? Mas eu não sou maluca. Por que eu vou fazer terapia? E aí fica o questionamento, né? Então eu trouxe aqui algumas coisinhas que eu tenho no contrato, que eu coloco como proposta. Sempre no primeiro encontro eu faço ali entrevista, né? E entrego esse contrato com o meu paciente. E mostro as propostas, né? O que a terapia pode te possibilitar. E eu vou falar aqui 4, tá? Mais autoconhecimento e melhor entendimento sobre suas emoções e comportamentos. Já gostei. Melhoria na autoestima e sensação de satisfação com a vida. Gente, mais facilidade em lidar com situações relacionais do dia a dia. Os eitas da vida, que todo dia vai aparecer aí. Resolução de conflitos e ou dificuldades relativos a áreas específicas. Me falem se não é um sonho. Ou eu que sou muito apaixonada e acho lindo tudo que eu leio. Gente, imagina você ter um autoconhecimento e o melhor entendimento sobre as suas emoções. Olha que coisa maravilhosa. Imagina você com uma estabilidade emocional, uma autoestima elevada, conseguir lidar com as situações do dia a dia. Gente, em que momento está aqui citando que a terapia ela é apenas para os loucos? E em várias aspas, porque esse conceito de loucura é muito relativo, né? Mas assim, eu falei aqui em remédio, eu falei aqui em um surto, em alguma coisa assim. Não, gente. Todo mundo, em algum dia da semana, vai se deparar com a situação do dia a dia que é difícil, que é chata, que é estressante. Imagina você ter um lugar para você falar sobre isso. Que maravilhoso. Em algum momento da sua vida, sua autoestima ela ficou péssima. Você acha que não é mais capaz, que não é mais útil, que não é bonita, que não é boa profissional. Imagina ter um lugar para conversar sobre isso e para mudar isso, para você conseguir se enxergar como você verdadeiramente é. Me falem, gente, se a terapia não é para todo mundo. Fagner tá falando aí, é isso mesmo, sem tirar nem pôr. Relato de quem já fez terapia. E as pessoas, depois da terapia, são maravilhosas. Eu acho. Eu ouvi hoje o seguinte: você acha que todo mundo deveria fazer terapia, né? Sim. Essa é a minha resposta. Acho. Porque todo mundo passa por as situações aqui que eu falei, né? E isso não quer dizer que você seja desequilibrado, que você seja
não sei nem qual termo usar. Isso só quer dizer que você é um ser humano. Se você faz terapia, é porque você é um ser humano e tem emoções. Olha que lindo. E é maravilhoso. Eu amo. Me falem aí se tem algum recém-formado ou estudante de psicologia, porque eu quero dar uma dica a vocês. Então, me falem aí se tiver recém-formado. Bia! Recém-formado, e aí eu não falo nem em questão de realmente ter saído agora da faculdade. Mas tem alguém aí que está começando agora a atender, está começando agora na clínica, porque eu acredito que essa dica vai ser boa para vocês. Se tiver, comenta aí, por favor. Porque senão eu também nem vou dar a dica, porque... Bia, eu já falei aqui sobre as maravilhas da terapia, sobre como é transformador fazer isso. Já teve gente aqui concordando. Imagino que o seu relato também seja positivo sobre a terapia, né? Então, e agora estou esperando aí os iniciantes da clínica para dar uma dica. Mas enquanto isso, podem também ir mandando perguntas, tá? O meu roteirinho aqui de coisas essenciais para falar já está quase no fim. E eu acho que hoje vamos conseguir finalizar a live com calma, hein? Porque sempre é na correria. Eu estava falando aqui também, para quem está entrando agora, sobre psicólogos que são calados e psicólogos que falam em sessão. E aí, se alguém se sentir à vontade, não quero pressionar ninguém, nem citar nomes, mas se alguém se sentir à vontade em falar o seu relato de que existe profissional que não é tão calado assim em sessão, fica à vontade, sem pressão, tá? Eduarda ficou curiosa, tá? Eu acho que você já conhece esse livro, não sei. Eu também ainda não, acredite, ele é fininho, mas ainda não terminei. Mas muita coisa daqui, quem já está há mais tempo em clínica, já aprendeu, ou porque leu, ou porque viu em outro lugar, ou porque a vida ensinou. Porque tem muito disso também, a gente aprende muito com a prática. A teoria é linda, maravilhosa, mas a prática ensina que é uma beleza, né? Com os erros, né? Jamine, eu acho que você conhece esse livro. Não sei porque eu tenho a impressão de que você conhece esse livro. Eu vou logo dizer então, já que vocês estão curiosas. Mas é esse livrinho aqui, ó. Meninas, não sei se vai estar focando. Veja aí. Cartas para um jovem terapeuta. Dá pra ver direitinho? Acho que não, né? Mas é aquele livro muito conhecido. Cartas a um jovem terapeuta. Reflexões para psicoterapeutas, aspirantes e curiosos. Sim, Eduarda, a prática é a melhor escolha. Ou a melhor escola. É a melhor escola, porque tem coisas que a gente não escuta na faculdade. Pelo menos eu não escutei na faculdade, né? Coisas boas e alguns perrengues. Que aí eu não me ensinaram a lidar, mas a vida me ensinou. Não é também uma tarefa fácil. Já estou aqui falando da rotina do terapeuta. A rotina do terapeuta, além do atendimento, da supervisão e da terapia que a gente tem que fazer, a gente também tem que ser administrador. A gente tem que encaixar os pacientes nos horários.
trocar horário de paciente quando eles precisam, lidar com a falta, né? Lidar com a alta. Como é que eu posso falar? Quando os próprios pacientes se dão alta, né? E vão embora e não voltam mais. A gente tem que lidar com aquele que marca e não aparece. E aí a gente aluga um espaço, paga, e aí ele não aparece, a gente, né? Então, né? Não é fácil, tá? Pra quem acha que ser psicólogo é só sentar numa cadeirinha, ouvir ali a vida da pessoa, levantar e ir embora, não é bem assim. Também tem muitos eitas por trás de tudo isso. Eduarda falou, vamos nos adaptando e nos construindo, e isso é fantástico. Eu amo isso. Apesar de às vezes falar, meu Deus, por quê? Mas eu amo, acho incrível. Olá, Yara! Yara tá se formando esse ano e ano que vem. Não é, Yara? Me confirme aí, por favor, que aí eu vou dar dica novamente. Eu acho também, Eduarda, que tinha que ser ensinado na faculdade. Mas também, se fosse para ensinar tudo, 5 anos ia ser pouco. E talvez a gente não aprendesse tão bem, né? Porque na prática não tem como você não aprender. Yara estava falando desse livro aqui, Cartas para um Jovem Terapeuta. Isso, ano que vem. E por que eu tô falando das pessoas que vão se formar ou estão começando a clínica agora? Porque ele fala bem detalhado, não só esse, tem outro livro também, mas que eu já indiquei até no meu feed, e é mais para quem escolheu a Gestalt terapia como abordagem. Kelly, maravilhosa! Que bom te ver aqui. Então, e aqui ele fala sobre algumas coisas da vida terapêutica, né? O primeiro paciente, né? A questão da vocação profissional, a formação, os conflitos, enfim. E eu achei muito interessante, porque no início ele fala assim, o que é que um psicólogo precisa, o que é que uma pessoa precisa para ser um bom psicólogo. E ele traz algumas dicas que eu acho interessante. E por isso que eu indiquei para quem está se formando agora. Achei interessante, mas não foram muitas novidades, porque eu só li agora. Talvez se eu tivesse lido no iniciozinho, né, depois que eu me formei, seriam muitas novidades. E aí, meu povo, vamos nos despedindo. Vocês têm alguma dúvida? O que é que vocês querem saber mais? Querem falar alguma coisa? Tem uns 10 minutinhos aí para que essa live não feche e a gente fique sem se despedir, como já aconteceu, né? Para os interessados em terapia, minha abordagem é Gestalt terapia. Eu atendo na Avenida ACM e é isso. Tenho muitos relatos positivos dos meus clientes. Podemos finalizar. Como é que vocês estão se sentindo? É assim que eu finalizo minhas sessões, tá, gente? Também para vocês saberem. Olá, Janaína. A próxima live vai ser esse mês ainda. O tema vai ser aquele que ganhou em segundo lugar na enquetezinha que eu botei, né? Que é sobre motivação, se eu não me engano. Se eu estiver enganada, depois eu volto aqui para falar. Mas hoje eu queria muito falar sobre isso, porque foi algo que veio muito forte para mim na terça-feira, ontem, né? Terça-feira. E eu fiquei, não, eu preciso falar sobre isso, porque as pessoas precisam saber que é possível fazer terapia, que não é fácil ser terapeuta, né? Não é apenas sentar e ouvir, a gente bota muita energia em muitas coisas para que isso aconteça, né? E foi legal, foi legal.
Ah, que linda, Keuli, maravilhosa, exemplo de PC. Falou outra maravilhosa, né? Que Keuli é maravilhosa. Eduarda, a live eu quero colocar no YouTube. A última live eu também coloquei no YouTube. E se tudo der certo, essa irá para lá, tá? Então vocês vão poder assistir lá. Vão poder adiantar o que você já viu, né? Eu acho legal no YouTube por isso. E vai ficar por mais de 24 horas, tá certo? Quero agradecer muito a vocês que participaram, que estiveram aqui comigo, me ouvindo às 9h30, né? Que é um horário meio tardezinho, mas foi um horário que eu percebi que muita gente tem a possibilidade de assistir, então para que fique algo bem, como é que fala? Democrático para todo mundo. Aí eu coloquei nesse horário, tá? Mas, olha aí, parabéns, ótimo conteúdo, você é nota 10, super indico. Obrigada. Eu sou um pouco tímida a elogios, né, gente? Não parece? Mas sou. Linda, Janaína, um beijo, saudades. É isso, meu povo. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui, que participaram, que me ouviram. Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês, que vocês saiam daqui tudo marcando terapia e que realmente tenha sido mobilizador, né? Porque a intenção sempre é agregar coisas e mobilizar vocês, porque o autoconhecimento ele é fantástico. Ele é fantástico e é transformador, tá bom? Um beijo já, porque aqui só fica 1 hora. Se eu passar de 1 hora, o Instagram ele desliga sozinho e eu não vou poder me despedir de vocês. Mas a live vai ficar lá salva no meu canal do YouTube e qualquer coisa a gente conversa mais por aqui, tá certo? Estou sempre aberta para as perguntas que vocês mandam pelo direct, eu sempre respondo. E vamos estar juntos aí na próxima live, que eu ainda vou decidir a data, mas é esse mês de novembro. Vou conseguir fazer 2 lives por mês, prometo a vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.